estão? Vamos chegando, vamos chegando. Nosso encontro de hoje, vou te levar de carona aqui comigo. Vamos de carona? Tô indo para mais uma imersão, mais um curso, mais uma oportunidade de aprender, de conectar, de conhecer gente que vai me levar para o próximo nível e também levar outras pessoas para o nível que eu estou. Então todo o evento é uma troca e a gente precisa sempre com essa mentalidade de que você vai para contribuir para a vida de alguém e também vai receber essa contribuição. Não é esse o assunto, mas veio um insight aqui para mim. Toda vez que você quiser se conectar com alguém, fazer network, fazer parcerias, lembra que antes de você ser interesseira, você precisa se tornar interessante. Interessante para que alguém possa ter algum tipo de benefício com a conexão com você. Eu acho que essa é a nossa maior preocupação, deveria ser, tá? Deveria ser a nossa maior preocupação. Nos tornarmos interessantes ao ponto de que toda pessoa que se conecte conosco vai aprender algo diferente, vai sair dessa conexão, desse relacionamento melhor do que tudo. Beleza? Temos um combinado? Então vamos, seguimos. Então é o seguinte, hoje eu quero falar um pouco sobre medo. Hoje a nossa aula é um pouquinho diferente porque ela vai ser no formato de reflexão e tá me tocando muito forte no meu coração falar sobre isso, sabe? Falar sobre os nossos medos e aquilo que tem nos impedido de chegar onde a gente quer chegar. Eu sei que independente de onde você está, é saudável que você tenha um objetivo. Você precisa sempre ter um próximo degrau para que você possa acessar esse lugar. E também para que você possa buscar se melhorar, ser uma pessoa mais interessante, como eu disse, mas buscar se aprimorar, aprender mais, saber mais, sabe, evoluir. Se a gente não tem um objetivo para a gente poder alcançar, independente de qual área da nossa vida, nós perdemos o objetivo principal de vista, que é a evolução. Todos nós estamos aqui para evoluir. Mas enfim, eu quero te perguntar hoje, do que você tem medo? Nós já estamos passando do nosso 30º encontro, da nossa 30ª aula, e eu acho que nós não falamos dessa forma, e se nós falamos de um jeito, hoje vai ser um pouquinho diferente. Porque quando eu pergunto pra você qual é o teu medo, eu estou apontando pra ti também a sua maior limitação. Tem uma frase que diz assim: tudo aquilo que você quer está atrás de uma parede que se chama medo. Mas é primeiro que você precisa identificar do que você tem medo. Do que você tem medo? Do que você tem medo de perder? Quais são os... Até eu vou compartilhar com você que eu tenho medo, até nunca tive coragem de falar isso aqui, porque eu tenho medo das pessoas fazerem algo em relação a isso, tá? Mas eu vou falar pra vocês qual é o meu maior medo. Meu maior medo sempre foi, mas isso não vai ser pra sempre, medo de cobra. Eu tenho muito medo de cobra. Muito. Então, assim, é um medo que eu tô lendo até no livro sobre inteligência emocional, é um medo que tá dentro da minha mente de uma forma carimbada, que eu não preciso de fato ver para que eu tenha medo. Então eu posso ver um relance, uma foto na televisão, e já vai acionar dentro de mim toda a minha fobia em relação a esse bicho. Eu não gosto nem de falar um nome, para vocês terem uma ideia do tamanho do meu medo. E eu quero que você se conecte agora e pensa do que você tem medo. Vamos começar por esse exercício de bicho. Qual o bicho que você tem medo? É rato? É cobra? É aranha? É barata? É maré fedida? Qual é o bichinho ou o bichão que você tem medo? E que talvez esse bicho tenha te visitado nos seus sonhos, te aterrorizando. Para vocês entenderem qual é o objetivo dessa live, eu vou ser bem sucinta. Por eu ter medo desse bicho, eu não me possibilito ir a lugares de mato. Tô aqui passando perto de um mato, e toda vez que eu passo perto de um mato alto, eu fico pensando, nossa, deve ter cobra aí. Ai, deve ter cobra aí, eu vou ficar meio longe. E aí esse medo, gente, me impossibilita
impossibilita de viajar para vários lugares. Eu não sou uma pessoa que conhece cachoeira, eu não sou uma pessoa... Eu tenho muita vontade, acho lindo aquela Chapada dos Veadeiros, sabe? Não tenho coragem de ir por conta desse medo, desse bicho que eu tenho. Então percebe, o medo que eu tenho me impossibilita de chegar em algum lugar, de viver uma experiência. Eu deixei por muito tempo de correr em um lugar, tem um lugar aqui perto da minha casa que é maravilhoso para correr, é no mato, é uma natureza, é uma energia incrível, mas a bicha aqui não vai. Por que ela não vai? Porque ela tem medo da cobra. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Tudo o que eu deixo de viver por conta do medo de cobra que eu tenho. Qual é a grande reflexão? Da mesma forma que nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras. Então, se eu tenho medo desse bicho e me impossibilito de ir para vários lugares, a pergunta que eu te faço agora é a seguinte: você tem medo do quê? Sai do âmbito do bicho, sai do âmbito do animal e se pergunta, você tem medo do quê? Tem medo de perder o quê? Porque daí você consegue perceber qual é a tua fuga. Eu falei, eu tenho muita vontade de conhecer a Chapada dos Veadeiros. Deve ser um lugar lindo, maravilhoso, mágico. Todo mundo fala que lá é um lugar de muita transmutação de energia, é um lugar incrível. Todo mundo que vai diz que é algo sobrenatural. Cara, eu também gostaria de viver essa experiência sobrenatural, mas eu não vou, porque eu tenho medo da tal do raio da cobra. E vamos lá. Será que na minha vida, quais são as experiências, as coisas, as realidades que eu poderia acessar e eu não atinjo por conta de um medo que eu tenho? Sai do bicho, não é da cobra mais que eu tô falando. Quais são as outras coisas que eu poderia viver e que não vivo porque tenho medo? E aí, de uma forma muito aberta e muito confiante, né? Hoje eu tenho coragem de dizer pra você que um dos meus maiores medos na minha vida é o medo de ser mãe. Hoje, eu tô mais transformada? Muito mais. Mas é uma coisa que eu tenho medo. Medo de ser mãe, Adara, mas por que você tem medo de ser mãe? Peraí, deixa eu te contar. Por que eu tenho medo de ser mãe? Eu tenho medo de não ser útil mais pro mundo depois que eu for mãe. No sentido de trabalho. Porque eu ouvi por muito tempo que depois que você tem um filho, a sua vida acaba. A sua vida acabou, sua vida vai mudar. Você não vai mais trabalhar tanto quanto. Escutei muito isso, escutei muito da minha mãe, que precisou fazer escolhas depois que eu nasci, eu sou mais velha. Então aquilo foi dentro da minha cabeça, registrando que nem um negócio, sabe? Vou parar aqui porque tem um caminhãozão aqui. Enfim, então, presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Tudo aquilo que você tem medo te impede de viver uma realidade muito maravilhosa. E há um tempo atrás, eu me abri pra essa possibilidade, sabe? Me abri, conversei com um Deus que eu sirvo e ele me pediu ele me tocou profundamente numa oração aqui no meu útero. E aí eu coloquei a mão no útero e foi como se eu tivesse escutado um pedido dele. Foi muito lindo, foi num dia, num culto na igreja, foi a coisa mais linda do mundo, nunca vou esquecer esse dia. E aí ele me tocou muito pra eu olhar pra essa minha dor, pra eu olhar pra esse meu medo. Por que eu tenho tanto medo de ser mãe? Eu tenho medo de não ter dinheiro suficiente pra suprir essa família. Eu tenho medo de não ser boa o bastante pra ser mãe. Eu tenho medo dessa responsabilidade. O medo é da responsabilidade. Mas quem é mãe, e essa coisa é unânime, todas as mães vão falar a mesma coisa, é que você muda e a vida tem outro sentido depois da maternidade. Tem alguma mãe aqui? Se tiver alguma mãe aqui, eu vou ficar feliz de você compartilhar a sua visão sobre isso. Mas todo mundo que é mãe diz que é algo maravilhoso, é algo incrível, é algo que vale a pena, que dá trabalho, sim, que tem todas as abdicações, mas que você morre e renasce com uma nova versão, uma versão muito melhorada de si. Olha que lindo isso. E percebe que o medo que eu tenho me impossibilita de viver essa nova realidade? Então hoje, a nossa conversa aqui é para que você possa
pensar nos medos que você tem, mas não no medo que eu quero que você pense. Eu quero que você pense no que separa, no que o medo está te separando. Porque ele está te separando de algo, ele está te separando de uma nova realidade, de uma nova versão de você. Ele está te separando de algo, meu anjo, que é algo assim que vai valer a pena, mas que a gente precisa se tornar um pouco maior nesse momento do que o nosso próprio medo, sabe? Como que a gente transpõe uma barreira, um degrau que é muito alto? Eu me torno grande para que eu possa transpor esse degrau, né? Pensa numa escada e tem um degrau altíssimo, você precisa ter mais força na perna, você precisa se tornar maior do que aquele degrau para que você possa passar por ele. É a mesma coisa em relação aos nossos medos. O que nós precisamos fazer para que a gente possa se tornar maior ainda do que o nosso próprio medo? E eu tenho pensado nisso em relação à maternidade, eu tenho pensado nisso em relação... Tem gente que tem medo de ser grande. E às vezes eu acho que eu também tenho um pouquinho desse medo por conta do tamanho da responsabilidade que é ser grande. Quanto mais a minha empresa cresce, mais pessoas eu vou contratar, mais pessoas eu vou empregar, mais famílias eu serei, de alguma forma, responsável pelo sustento delas. E aí que vem aquelas perguntas que nos invadem: será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser boa? Que é a mesma coisa em relação ao medo da maternidade, por exemplo. Então, hoje, eu quero que você reflita de coração aberto com você mesmo, se perguntando que cara tem teu medo. Porque quando você souber a cara que o teu medo tem, você vai conseguir identificar do que você está fugindo. Porque de alguma forma você está fugindo, sim. Você está fugindo porque você não se acha capaz, não se acha grande o bastante, não se acha bom o suficiente. E está na hora de você olhar para isso com um pouco mais de amor, se colocando no caminho desse medo. A gente nunca vai estar pronto para encarar, mas nesse caso que eu trouxe para vocês, eu só vou ser uma boa mãe se eu me colocar à disposição disso. E ter coragem não é de forma nenhuma não ter medo. Cara, lógico que não. O medo, eu sempre vou encarar, eu preciso encarar, por exemplo, vou contar pra vocês. Toda vez que eu subo num palco para dar um treinamento, para dar uma palestra, independente de quantas pessoas tenha presente nesse lugar, se é uma, se é 10, se é 20, toda vez que eu venho aqui para dar uma live, eu também sinto a mesma coisa. E aí, toda vez que eu venho, eu tenho um friozinho na barriga, sabe? E por que esse friozinho na barriga? É um medinho. É um medinho mais controlado? É um medo menor? Claro que é. Mas o que significa o meu medo? O meu medo aponta o tamanho da minha responsabilidade. Porque eu tenho uma responsabilidade aqui com vocês. A minha responsabilidade aqui com vocês é trazer um conteúdo, um conhecimento que vai edificar a vida de vocês. Não um conteúdo que vai causar algum dano, que vai, por exemplo, causar algum tipo de aflição em vocês. Não, eu tenho que vir aqui trazer o meu melhor conhecimento, mas responsável por tudo aquilo que eu falo, que vai influenciar 1, 2, 3, quantas pessoas estiverem dispostas e disponíveis para ouvir. Então, lembra que eu falei para vocês já desde o início que foi um desafio para mim falar que eu iria fazer, aceitar o direcionamento do Espírito Santo para fazer as lives? Poxa, 40. Nossa, mas a minha vida está acontecendo, eu tô cheio de cliente, não tô tendo tempo para nada. Como que eu vou fazer 40 aulas? Nada a ver isso. Mas por quê? Porque ele estava me provocando a agir além do meu próprio medo. Por quê? Sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. E o meu medo de não ter ninguém, e o meu medo de não ser assistida, e o meu medo de não ser prestigiada me impedisse que eu viesse aqui falar pra vocês. Gente, vocês não têm noção do que quanto que minha vida tem se transformado com as lives. Porque quando eu venho aqui e falo com o meu coração e me exponho,
até algumas ideias que estavam aqui na minha cabeça, elas se tornam mais claras. Ideias que eu tenho se tornam mais claras. Pessoas que talvez tivessem dúvida de fazer uma mentoria comigo, uma consultoria, elas, através das lives, têm se conectado comigo cada vez mais, e muitas clientes, e clientes homens também, têm chego através das lives. Então a vida tem caminhado, porque movimento gera movimento. Mas percebe que o medo que eu tenho, ele não foi embora de uma forma, tipo, ele saiu e eu comecei, não. O medo foi embora com o meu movimento. E é isso que eu venho provocar vocês hoje, a se mover apesar do medo que vocês têm. Não importa o medo que você tem, não importa. Se você parar, ele vai se tornando cada vez maior. Então, sobre várias coisas, assim, sabe? O medo de ser grande, o medo de ter uma responsabilidade muito grande, de não dar conta, de não ser bom o bastante. Eu curo me movimentando, eu curo não parando, eu curo entregando o meu melhor para os clientes que eu tenho, para as pessoas que chegam até mim, para as pessoas que conversam comigo. De alguma forma eu entrego a elas aquilo que eu tenho de melhor. E esse é o grande exercício, é aquilo que eu quero te provocar. O medo não vai embora não, viu? Ah, eu tenho medo de fazer uma live. Faça. Eu tenho medo de me posicionar, eu tenho medo de tirar uma dúvida, eu tenho medo de falar com o meu chefe, eu tenho medo de dar um feedback para meus colaboradores. Faça. Faça. A prática, ela é abençoada. Toda vez que você pratica algo, você se torna ainda melhor naquilo, para que você possa fazer de uma forma muito mais fácil. Mas não fique esperando o medo ir embora, não. Eu não vou esperar o medo da maternidade ir embora. Eu vou encarar, vai dar certo, né? No momento que for para ser. Mas agora, em relação à compra, eu ainda não sei como que eu vou encarar isso. Espero que seja de uma forma controlada por mim. Mas é sobre isso, porque é um bicho. E está escrito na Bíblia que nós viemos para dominar sobre todos os animais, e principalmente os que rastejam, né? Está escrito lá, bem definido, que nós vamos governar sobre os animais e os animais que rastejam. Então eu não posso deixar que o medo de um bicho me impeça de conhecer lugares que podem me mudar de dentro para fora, né? Eu sei que essa live hoje ficou um pouco mais filosófica, mas não tem problema. Essa sou eu também. Eu tenho vários papéis aqui dentro. Tenho várias personas, várias facetas de uma mesma pessoa. Então, eu sempre falo, né? A Dara durona, a Dara que tá aqui, que faz, que acontece, disciplinada, que fala, que faz. Essa é a mais acessada, né? É a que eu mais sou, digamos assim, no meu dia a dia. Mas quem tem a oportunidade de conhecer uma Dara mais doce, uma Dara mais intuitiva, uma Dara mais filosófica, uma Dara que é mais complexa, uma Dara que é mais profunda, são as pessoas que têm mais sorte. Mas todas essas personas, todas essas facetas são super importantes. E quando nós aprendemos isso, isso também faz parte da nossa maturidade. Talvez você exija de você os mesmos comportamentos em todos os ambientes que você está. Deixa eu te contar, isso não é possível. Você precisa entender que você tem várias facetas. Você vai ser mais doce com determinadas pessoas, você vai ser mais amorosa com outras, mais dura com outras, mais ríspida com outras. Tá tudo bem, tá tudo bem. Quando você consegue se observar de uma forma sistêmica, de uma forma que cada uma dessas facetas é interdependente das outras, você consegue uma liberdade para entender que você não é uma cara só. E aí você também ganha um pouco de repelente, eu digo, às críticas das pessoas. Porque, cara, se eu sou tantas pessoas em uma pessoa só, não faz o mínimo de sentido que uma pessoa que talvez conheça uma única faceta, se ela me criticar, a opinião dela não é tão importante assim, cara. Não é importante, porque ela não me conhece. Ninguém vai ter a capacidade, a habilidade de te conhecer 360 graus.
Presta atenção no que eu tô te falando. Nem você muitas vezes consegue se conhecer por tudo. Aí eu sei tudo, eu sei todas as reações que eu posso ter, eu sou assim, assado, tenho uma lista de comportamentos. Não! A vida e as surpresas da vida vêm nos mostrar o tempo todo que a gente sempre tem algo que a gente não conhecia sobre nós. Então, se nem eu me conheço em completude, como que eu vou dar atenção para alguém que me criticar, que alguém que até me elogiar, se essa pessoa ela não me conhece? Então esse é o grande problema de dar atenção demais porque os outros dizem, é porque você não está se percebendo de uma forma sistêmica. Você tem 1001 facetas, você tem uma profissional aí foda pra caramba que tá dentro de você, mas que tem aí dentro de você talvez uma menininha que gostaria de ter tido a atenção do pai, principalmente, da mãe, e que essas duas facetas estão se misturando porque você vai pro mercado de trabalho, ao invés de ir como uma pantera para poder alcançar aquilo que você quer, não, você vai que nem uma gatinha que quer atenção, uma gatinha que quer cuidado, uma gatinha que quer amor. Não, anjo, não é no trabalho que você vai buscar amor. Amor você vai buscar dentro da tua casa, dentro da família que você construiu, não no mercado de trabalho. Percebe como é importante que a gente tenha clareza das diferentes facetas? Dentro do trabalho a gente precisa ir que nem uma pantera, sim. Para defender aquilo que é nosso tem que ir como uma pantera, sim. Mas não misture as suas facetas. Não misture, saiba buscar aquilo que você quer no lugar certo. E quando você se reconhece como esse diamante, eu já escutei, já falei sobre isso numa live anos atrás, eu lembro, foi muito impactante. Nós somos um diamantão, assim, sabe? Um diamante cheio de facetas, o diamante todo lapidado com as facetas dele. E esse diamante, ele só é bonito porque ele é todo lapidado, ele tem várias facetas, vários ladinhos. Ele só é bonito porque ele é daquele jeito, ele só brilha daquele jeito porque ele tem várias facetas, assim como nós. Então aprenda a reconhecer as suas facetas e pare de exigir de você que você seja igual em todos os lugares, porque isso não é possível, não é possível. Se você fala assim, eu preciso ser assim aqui, eu preciso ser assim assado, você quer ser durona em todos os lugares, ou você quer ser molenga em todos os lugares. Não, maturidade para reconhecer as infinitas versões que tem dentro de você e em quais lugares elas são melhores utilizadas, tá bom? Eu vou entrar aqui num lugar mais crítico, então eu preciso de total atenção aqui. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, foi do fundo do meu coração. Eu desejo que o seu sábado seja incrível e amanhã a nossa live será no final da noite, lá para as 9 horas de novo, porque eu percebo que a gente consegue dar uma ingestão de ânimo para nossa semana. Então amanhã às 9 horas nós estaremos aqui juntas. Quem hoje tiver interesse, estou indo aqui para a imersão. Esteja nos meus stories para você ver os melhores insights de uma imersão sobre venda, sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, tá bom? Eu tô aqui, né, do teu lado. Esteja do meu lado também. Beijo!